Foi? Olá, boa tarde. Vou esperar o pessoal entrar para dar tempo de todo mundo pegar desde o início. Tudo bem? E aí? Alguém aí que tá aí assistiu a imersão? Gostaram? O que vocês acharam da imersão? Deu pra ajudar bastante? Clareou um pouquinho? Serviu para acrescentar alguma coisa no conhecimento de vocês sobre o assunto? Viram que estavam fazendo errado? Acertaram? Viram que qual era o jeito certo de fazer? Ou já faziam certo e passaram a entender um pouquinho melhor? Oi, Bruna. Oi, Fernanda. Natália. Bom, gente, então vamos. Falta só aula 3. Ah, travou. Desculpa, gente. Hoje realmente a gente teve um problema na aula 3, um problema técnico, ela estava travando, vocês não estavam conseguindo assistir a aula, mas já resolvi. Acredito que agora vocês vão conseguir sim assistir, tá? Quem não conseguiu, teve algum problema, tive um probleminha realmente técnico, mas eu acredito que agora já tá legal, tá, Fernanda? Se tiver algum problema, de novo você me fala, me sinaliza para eu verificar novamente. Mas teve problema sim. Começou acho que desde ontem à noite, mas agora acredito que tá resolvido, tá? Dá uma olhadinha, se não conseguir, você me avisa que aí eu mando direto para o e-mail de quem não conseguiu assistir a aula 3, tá bom? Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Tá? Vamos lá. Bom, a gente está passando por um momento bem difícil, né? Que ninguém esperava. Eu nunca jamais pensava em tudo fechado, a gente sair na rua e tá tudo fechado, tudo deserto. Acho que ninguém esperava de ficar 15, 20 dias sem trabalhar. É um momento extremamente delicado. Espero que todos estejam bem, que as famílias estejam bem, que esteja todo mundo bem de saúde, né? Que é o principal. E é um momento pra gente pensar, pra gente refletir do que tá acontecendo, do que, né, da nossa vida, e buscar também esse momento, já que estamos impedidos de trabalhar, de buscar conhecimento naquilo que muitas vezes a gente não faz, deixa de fazer pela justificativa de falta de tempo. Eu não tenho tempo no consultório para poder organizar a minha vida financeira, eu não tenho tempo no consultório para buscar conhecimento contábil, eu não tenho tempo no consultório porque eu atendo 2, 3, 10 horas, e assim, enfim, né? Vamos aproveitar esse momento. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Nossa, dezenas de lives, né? Durante o mesmo momento, várias pessoas trocando conhecimento. Espero sim que vocês busquem e aproveitem esse momento de quarentena para buscar conhecimento, né? Para poder acrescentar alguma coisa para vocês, e justamente essa é a minha ideia, de acrescentar conhecimento para vocês, gente. Então, vamos lá, vamos falar que a gente veio aqui do que interessa, que são as dúvidas. Eu vi recebi muitas perguntas, muitas dúvidas sobre os assuntos da imersão. Vou começar com vamos lá, chamar de top 5. O número 1 das dúvidas que as pessoas me perguntaram muito é sobre cartão de crédito. Como é que faz com o cartão de crédito? Como é que emite o recibo do cartão de crédito, do cartão parcelado? Se emite conforme as parcelas, se emite um recibo só? Foi uma dúvida, gente, foi unânime, né, do cartão de crédito. Primeira coisa, recebimento em cartão de crédito tem que emitir recibo sempre. Não pode esquecer de emitir recibo em caso de cartão de crédito. Não pode. Eu tenho que fazer uma prática, né? Eu espero que vocês tenham a prática de emitir recibo de todos os pacientes, mas eu sei, desculpa, eu sei que a realidade não é essa, né? Que existe casos de omissão de receita, mas com cartão de crédito e cartão de débito, vocês não podem omitir receita de cartão de crédito e débito. A Receita Federal sabe exatamente qual é o valor que vocês recebem de cartão de crédito e débito. Então, tenha um hábito. Recebeu em cartão de crédito e cartão de débito, emite recibo. Agora, se esse recebimento é parcelado, a minha orientação é que vocês façam recibo parcelado também. Não está errado se por acaso vocês ouvirem uma orientação de você emitir um único recibo. Não está errado, tá? A única coisa que você tem que saber é que se você emitir o recibo parcelado, você vai ter que fazer também de forma parcelada no seu livro caixa. Então, no livro caixa, você vai lançar a sua receita de acordo com o que você fez no recibo. Eu emiti o recibo parcelado, eu vou lançar lá no livro caixa parcelado também. Não pode ser diferente do recibo, tá? Então você tem que tomar decisão antes de emitir o recibo. Eu vou fazer parcelado, recibo parcelado. Então tá, então você parcela no recibo e lança no livro caixa também parcelado. Não pode ter diferença entre o que você vai lançar no livro caixa
do recibo, porque o comprovante que você tem que enviar na hora que você cai, se por acaso cair na malha fina, você tem que comprovar é o seu recibo. É lógico que a Receita Federal ela tem acesso a essa informação do cartão de crédito, ela tem acesso à sua conta bancária, mas o documento que serve para comprovar é aquele canhotinho do seu recibo ou em lugares que emite a nota fiscal da sua nota fiscal, tá? Então, por favor, se você decidir fazer parcelado, você da mesma forma lança isso no seu livro caixa de forma parcelada, tá? Então, a minha orientação, o que eu oriento é fazer o recibo parcelado. O paciente dividiu em 5 vezes, você também emite o recibo em 5 vezes. Não está errado se você emitir um único recibo, tá? E pode emitir um único recibo, não pode ter... Não. Taxa de administração. Muitos perguntaram também se a taxa de administração você pode ser uma despesa dedutível ou não. Eu não oriento aos meus clientes a lançarem a taxa de administração. Por quê? A Receita Federal não lançou nenhum parecer sobre esse assunto, dizendo, olha só, está permitido deduzir do livro caixa a taxa de administração. Não foi falado nada disso. A legislação, ela fala que você pode deduzir do seu consultório aquelas despesas necessárias para a sua prestação de serviço. Então isso fica muito amplo, deixa muito a cargo do contribuinte decidir o que é necessário e o que não é necessário para a sua prestação de serviço. Então, mesmo depois, algumas vezes, a Receita Federal ela dá alguns pareceres sobre alguns assuntos. Mas sobre taxa de administração de cartão de crédito, não tem nenhum parecer ainda falando sobre isso. Então, eu oriento os meus clientes a não lançar a taxa de cartão de crédito, que pode ter algum problema de interpretação do fiscal e ele achar que aquilo não é dedutível do seu livro caixa, aí você tem uma surpresa e tem que pagar imposto de renda sobre aquilo, tá? Então eu oriento a não lançar. Mesmo já tendo ouvido alguns colegas falarem que lança porque você tem que receber de cartão de crédito, senão você não vai conseguir atender ao seu cliente, que ele só pode pagar em cartão de crédito, mas eu oriento a não lançar, tá? Eu coloco o valor integral, deixa eu só ver aqui. Eu coloco o valor integral e escrevo que foi em 5 parcelas, por exemplo, e lanço parcelado. Então, eu prefiro que você faça 5 recibos diferentes. Tá? Eu prefiro que você faça assim. Isso é uma orientação minha. Faça 5 recibos para você poder lançar no seu livro caixa. Porque o que acontece? Quando você cai na malha fina e o fiscal vai analisar, vai verificar, ele não vai se dar muito trabalho de olhar que você escreveu essa observação no recibo. Ele não vai se dar esse trabalho. Eu tento ao máximo, se cair na malha fina, facilitar ao serviço do fiscal. Porque ele quer olhar aquilo rápido, ele quer ver, poxa, aqui tá mais ou menos, tá tranquilo, não tem muito problema aqui, e passar direto. Se você começar a botar observaçãozinha, escrever, ele vai começar a não verificar isso. E aí pode sim te dar problema. Então é uma orientação minha. Parcelou em 5 vezes, faça 5 recibos, tá? Minha orientação. Mas se for parcelar para paciente, mas receber tudo em 2 dias. Não tem problema. Porque às vezes é a antecipação do cartão de crédito. Não interessa como você vai receber. Então, assim, se você já sabe que esse é um caso seu, olha, eu antecipo todos os meus cartões de crédito. Então, já é uma prática do seu consultório, então emita um único recibo. Aí você pode emitir um único recibo, tá? Não tem problema, é isso que eu tô falando. O que você tem que decidir como você vai emitir esse recibo. Vai emitir um único recibo, vai lançar no seu livro caixa uma única vez. Não pode ter diferença do recibo para o lançamento do livro caixa, tá? Então decide o que você vai querer fazer. Se você sempre antecipa o recebimento do cartão de crédito, faz um único recibo, lança no seu livro caixa de uma única vez, só que aí dependendo o valor pode ser alto e a sua alíquota de imposto de renda daquele mês vai ficar alta, tá? Então isso você também tem que pensar antes de decidir se vai fazer um recibo ou mais recibos de acordo com as parcelas, tá? Então, é isso que eu falo. Todo mundo fala que a taxa de administração ela é alta, né? Eu oriento a não lançar a taxa de administração do cartão de crédito. É uma orientação minha, mas é assim, se por acaso vocês ouvirem alguém falar, olha, eu ouvi um contador falar que eu posso lançar a taxa de cartão de crédito, que é uma despesa dedutível, ele está errado. Não, é uma interpretação dele. A minha por enquanto, quando eu não tiver certeza de que pode ser uma despesa dedutível, eu oriento a não lançar. Até mesmo porque a maioria dos meus clientes que são dentistas, que são médicos, que fazem o livro caixa, eles não têm muito recebimento de cartão de crédito. Eu já até perguntei uma vez o fiscal da Receita Federal qual era a opinião dele, mas eles não são muito claros da resposta, né? Eles querem que a gente faça uma pergunta oficial para a Receita Federal, só que quando você faz essa pergunta, você tem que colocar o CPF de quem está perguntando e acaba que a gente
A gente fica com receio de colocar o CPF. Então, eu oriento a não lançar a taxa de administração de cartão de crédito como uma despesa dedutível, tá? Uma orientação minha, tá? Aí, o que as pessoas também me perguntaram? Se a taxa de administração, como tem a taxa de administração, se o recibo coloca o valor líquido ou o valor bruto. É o valor bruto. Você não pode descontar a taxa de administração do recibo. O recibo vai no valor bruto. Não tem nada a ver se tem o valor da taxa, se você recebe na sua conta um valor menor do que aquilo que está no recibo. É igual quando você vai nas lojas, você não é descontado, você não tem uma nota fiscal menor, porque a loja tem uma taxa de administração do cartão de crédito, tá? É o valor bruto. Não desconta a taxa no recibo do seu paciente. Não pode, tá? Parcelamento, pagamento dental parcelado. Se você tem que lançar parcelado conforme os seus boletos, ou se você tem que lançar o valor único da dental, da nota fiscal. Eu oriento a fazer um único lançamento, conforme a sua nota fiscal, porque senão você vai ter que colocar os boletos, guardar tudo isso. É aquilo que eu falei, eu sempre me preocupo como isso, se cair na malha fina, como é que isso vai ser olhado. Hoje em dia você não tem mais esse contato com o fiscal, como era antigamente. Antigamente, quando você caía na malha fina, a gente sentava diante do fiscal e explicava, falava qual era a situação, você tinha diálogo. Hoje não é mais assim. Hoje, quando você cai na malha fina, você entrega toda a documentação para um funcionário da Receita Federal e ele escaneia todos os documentos. Às vezes nós ficamos lá 2 horas e meia, 3 horas para o funcionário, que não é o fiscal, tá? O funcionário da Receita Federal escanear todos os documentos. Então é aquilo que eu falei, eu tento facilitar, porque como a gente não tem mais acesso ao fiscal, eu tento facilitar o serviço dele para que ele não encontre nenhum problema, que ele veja, que ele comece a verificar, já olhar, olha, essa daqui tá fazendo tudo muito certo. E aí começa, não, aqui não tem um problema. Ele vai e passa, a verdade é que em muitos dos casos ele passa direto quando ele vê que tá tudo muito certinho, porque realmente é muita documentação para o fiscal olhar, para o fiscal verificar. Ele não vai se dar o trabalho de olhar tudo, a verdade é que não é. Ele pega um bolo, vai para a amostragem, pega alguma coisa e ele vai olhando se tá mais ou menos certo, condizente com o que tá lá no livro caixa, tá? Então, na caso dos parcelamentos, dos boletos parcelados da dental, eu lanço como tá na nota fiscal. Que aí você não precisa acrescentar mais vários boletos para se cair na malha fiscal, você também vai ter que tirar cópia dos boletos e entregar lá pro funcionário da Receita Federal, tá? Então eu lanço de acordo com a nota fiscal, tá? Se na nota fiscal tiver os produtos dedutíveis e tiver despesas dedutíveis e despesas não dedutíveis, como é que faz? O ideal é que você, quando for comprar na dental, você peça 2 notas fiscais separadas. Uma para de despesas dedutíveis e outra de despesas não dedutíveis. Isso também para facilitar, para você não ter que ficar circulando quais são os produtos que são dedutíveis e que não são dedutíveis. Lógico, se você já comprou antes, se você já tem uma nota fiscal com produto com despesa dedutível e despesa não dedutível, você não precisa desperdiçar aquela nota por causa disso não, tá? Você aproveita sim essa nota fiscal, deduz as despesas não dedutíveis e lança. Não vai deixar de lançar, não vai. Passou. Mas daqui para frente, passa a solicitar para a dental 2 notas fiscais. Uma com as despesas dedutíveis e outra com as despesas não dedutíveis. Porque senão você vai ter que escrever, se por acaso você tem uma única nota fiscal com despesa dedutível e não dedutível, escreva na nota fiscal o motivo porque você está deduzindo aquele valor. Escreva mesmo, olha, estou diminuindo o valor tal porque refere-se às despesas não dedutíveis. Escreve, tá? Meu aqui parou. Mas vou lançar uma nota fiscal com a data antes do recebimento. Desculpa, Fernanda, não entendi. Da dental que você está falando, Fernanda? Vou lançar uma nota fiscal com data antes do recebimento? Antes do recebimento dos produtos? É isso? O paciente pagou no cartão de outra pessoa. O paciente pagou o recibo, você vai emitir no CPF do paciente. Se o paciente, logicamente, se ele for um adulto. Por mais que tenha passado no cartão de crédito da mãe ou do pai, porque ele não tinha um limite, algum motivo, não tem problema, tá? Você vai emitir o recibo no CPF do seu paciente. Ele é maior de idade, você emite no CPF dele. Ah, mas eu quero colocar no nome da minha mãe, para minha mãe poder deduzir, aí você escreve lá.
que você recebeu, se o paciente por acaso te pedir, você escreve que você recebeu do fulano, mas o tratamento realizado em, e você coloca o nome do paciente, porque nesse caso ele está querendo deduzir da declaração dele uma despesa que não é dele e a pessoa não é dependente dele, tá? Mas se por acaso foi alguém que emprestou na boa fé o cartão de crédito, não tem problema, você pode colocar no CPF do seu paciente o recibo, não tem problema nenhum. Esse recibo fica com as datas diferentes. Os recibos do parcelamento do cartão de crédito ficam com data, vai de acordo com a sua parcela. É isso, Natália? Não entendi direito. Se eu receber toda uma vez, parcelei em 5 vezes para paciente, posso fazer recibo parcelado para não correr o risco da receita ficar alta e aumentar a alíquota? É isso aí. Esse é o meu motivo porque eu oriento aos meus clientes parcelar. Para se você colocar todo o tratamento de uma única vez, aqui naquele mês a sua alíquota vai ficar alta. É por isso. Essa é a razão para eu orientar os clientes a parcelar o recibo, para você não tomar susto de uma vez. Lógico, para quem tem a mesma alíquota, está sempre pagando 27,5, já chegou no máximo da alíquota, é sempre 27,5. Não tem jeito, não vai conseguir fugir. Mas em alguns casos não. Tem uma variação da alíquota do imposto de renda, porque ela depende, lembra, da sua receita menos a sua despesa. Então é por isso que eu oriento parcelar, fazer o recibo também de forma dividida, tá? Recibo tem que estar no nome do cartão? Não precisa. É isso que eu falei. Pode ser que uma mãe ou o pai, não precisa. A Receita Federal não vai olhar de quem foi que pagou. Ela vai olhar o seu, o que caiu na sua conta. Qual foi o valor que o cartão de crédito colocou na sua conta. Ele não faz esse cruzamento de quem foi que pagou. Não faz. Isso aí você não precisa se preocupar. Ele vai olhar qual foi o valor que foi depositado na sua conta bancária. Então você não precisa colocar o recibo no nome de quem é o dono do cartão de crédito. Pode fazer no nome do seu paciente direto, tá? Da dental. Fugi. Da dental, quando parcelado no cartão, então tem que lançar o valor integral. Não é que tem, você pode lançar de acordo com o boleto, é só porque eu estou falando, é uma facilidade, caso que você caia na malha fina, se você lançou parcelado, você vai ter que apresentar todos os boletos desse parcelamento, você não pode esquecer, você vai ter que comprovar aquilo que você lançou. Porque se você lançar parcelado, eu preciso, quando você tem que comprovar aquela despesa, você tem que comprovar parcelado. Porque algumas dentais elas não colocam de acordo com a forma de pagamento na própria nota fiscal. Ou então pode ser que fique difícil dele olhar. Isso que eu falo, eu sempre fico pensando em facilitar o serviço lá do fiscal para ele passar batido por aquele meu cliente, ele não querer, olha, esse aqui faz tudo certo, outro aqui eu não tenho o que eu reclamar. Então é uma orientação minha, tá? Mas não está errado, Natália, você fazer conforme os seus boletos. Não tem problema nenhum. Não precisa ficar com medo, não vou lançar somente de acordo com a nota, porque vou ficar com excesso de despesa no mês, vou desperdiçar a minha despesa. Não se preocupe com isso, porque quando você utiliza o programa Carnê-Leão, o excesso de despesa, ele vai para os outros meses, ele vai para os meses seguintes, até dezembro. Só não passa de dezembro para janeiro, porque não passa de um ano para o outro. Então, não se preocupe com o excesso de despesa, se essa for a sua preocupação, tá, Fernanda? No caso de lançar o valor total da dental, mas dentro da nota tiver produtos que não podem ser deduzidos, não lança o valor total da dental. Não foi isso que eu falei. Você tem que diminuir, você deduz o valor, você diminui o valor das despesas não dedutíveis e lança somente o valor das despesas dedutíveis. E escreve isso na nota fiscal. Foi diminuído o valor tal referente aos produtos tal, porque são despesas não dedutíveis. Tá? Você escreve isso na nota fiscal, escreve grande, vermelho, porque se for fiscalizado já está escrito lá, tem como você justificar. Valor a menor, eles não se incomodam. Despesa com valor a menor, eles não estão preocupados. No valor maior é que eles se preocupam. Então não vai ter questionamento nenhum. Ele vai ver muito pelo contrário. Ele vai ver muito a sua boa fé. Poxa, tinha aqui o valor de uma nota fiscal, ela lançou no valor menor ainda. Ela teve preocupação, ela teve o cuidado de deduzir aquilo que não pode ser deduzido do imposto de renda dela, tá? Olha aí, Bruna. Como lançar o pagamento do Invisalign? Normalmente os pacientes pagam parcelado por depósito, mas na nota fiscal sai o valor inteiro na data 3 meses depois da chegada do aparelho. Se você está com medo de quê? De lançar na nota fiscal o valor integral e os pacientes pagam parcelados, é isso? Não tem problema nenhum. Você pode lançar
Normalmente, a nota fiscal do Invisalign, por mais que o paciente te pague em 15 vezes, aquela despesa, eu não tenho que associar aquela despesa ao paciente X. Não tem essa relação. Você pode lançar o valor integral da nota do Invisalign, por mais que aquele paciente pague você em 10 vezes. Não tem problema, Estela. Respondi? Era isso que você queria saber? Não? Sou pessoa física e atendo muitos convênios que já me desconto diretamente. Como uso minhas despesas para ajudar a não gerar mais imposto do que já foi pago? Meu carnelhão zero todo mês. Rose, desculpa, não entendi. Não entendi. Opa. Ah, você atende muito pouco particular. Então no programa Carnê-Leão existe lá o lugar para você lançar os pacientes de convênio. Você lança o valor líquido e lança suas despesas normalmente, não tem problema. Aí lá na sua declaração anual de imposto de renda que você vai ver essa dedução, já que você atende muito paciente de convênio, tá? Você vai aproveitar todos aqueles lançamentos que você fez no seu livro caixa. Então, na verdade, o livro caixa para você, ele vai servir muito mais como controle financeiro do que para deduzir despesas, porque essas despesas você não pode deduzir do que o convênio te retém, não é possível, mas você não significa que você vai desperdiçar essas despesas só porque você atende muito mais paciente de convênio, tá? Então você lança o valor líquido. Lança o valor líquido, lança todas as suas despesas, não tem problema nenhum. Quando você importar o Carnê-Leão para a sua declaração anual de imposto de renda, já vai estar lá estruturado todo o seu livro caixa, aí você vai ver que você vai ter até a restituição do imposto de renda. Tudo que entra... Oi, Thales. Tudo que entra no cartão de crédito, na máquina de cartão, deve emitir recibo obrigatoriamente, Thales. Obrigatoriamente. Já põe isso lá como regra, já fala isso para sua recepcionista. Passou cartão de crédito e débito, obrigatoriamente emite recibo. Não esquece, tem que ser regra. Passou cartão, crédito ou débito, já emite recibo, porque a Receita Federal tem como ela saber mesmo que você coloque isso e que você não declare. Isso é confissão de omissão de receita. Não faça isso. Você está confirmando assim, eu estou emitindo receita. A Receita Federal sabe exatamente o quanto você recebe de crédito e débito. Então, passa a ter hábito. Recebeu em cartão de crédito e débito, emite recibo. Olá, Guilherme, tudo bem? Qual seria o código para protéticos dentais e coleta de lixo na parte de despesas dedutíveis no programa do Carnê-Leão? Você cria um código específico para isso, um de laboratório de prótese, um de lixo infectante. Você pode criar quantos códigos quiser para ficar mais claro possível. Você lança vários nomes, várias despesas. O programa ele permite você fazer criar quantas despesas você quiser, tá? Então cria uma, laboratório de prótese, cria outra, lixo infectante. Tanto o laboratório de prótese quanto o lixo infectante, os dois ambos são despesas dedutíveis, assim como a dejetização, que também me perguntaram, detetização, limpeza da caixa d'água, tudo isso são despesas dedutíveis. Então você cria essa conta lá no programa Carnê-Leão, tá, Bruna? Às vezes a nota da dental vem mostrando as formas de pagamento com parcelas. Aí nesse caso, posso parcelar a dental? Sim. Mas aí você grifa, tá? Você grifa, se tiver lá escrito, você grifa. Mas isso não sei se é mais fácil para você lançar dessa forma parcelada. Eu não sei se esse é o seu medo, tá, Natália? De ficar o excesso de despesa e acabar desperdiçando aquela despesa. Não sei, mas é isso que eu falei. O excesso das despesas, elas são transportadas para o mês seguinte. Então não tenha essa preocupação de que essa despesa eu acabei, porque você só pode, no mês, você só pode deduzir aquilo ao limite da sua receita. Ultrapassou o valor da despesa foi ultrapassado, o excesso será transportado para o mês seguinte. Não se preocupa com isso. Até dezembro. É lógico que dezembro ninguém faz uma compra exorbitante na dental, né? Porque dezembro, geralmente, nos últimos 10 dias, a gente acaba parando por conta do Natal e do Ano Novo, do recesso. Então, não se preocupa. Se a preocupação é essa, do excesso de despesa, não se preocupa porque será transportado para os meses seguintes, tá? Mas eu não vou pagar mais imposto quando, Estela? Desculpa. O valor do convênio é lançado com qual código no programa?
É lá quando tem recebimento de pessoa jurídica. Você não se preocupa, as pessoas às vezes ficam com receio de lançar o da pessoa jurídica, mas meu Deus, o Carnê-Leão não é para pessoa, pagamento de pessoa física, pagamento de paciente particular. Eu vou pagar mais imposto ainda se eu já sou descontado o imposto de renda direto da fonte. Não, aquilo ali, a intenção daquilo ali é apenas você lançar o recebimento líquido para você poder aproveitar o máximo de despesa possível naquele mês. É por isso que a menina lá, a pessoa me perguntou como é que faz o lançamento da pessoa jurídica, já que ela não atende muito paciente particular. Você pode lançar assim para você aproveitar ao máximo aquelas despesas. Mas você não vai pagar imposto de renda sobre o paciente de convênio, porque você já tem a retenção na fonte do imposto de renda, tá? É só para você poder aproveitar dentro daquele mês o máximo de despesa possível. O paciente passa o cartão hoje, parcelado em 30 e 60, as duas notas saem com data de hoje. Não, então, é isso que eu falei. Você emite para daqui 30, você emite, faz 2 recibos de acordo com o valor que ele parcelou, tá? Nada impede de você fazer um único lançamento, só que é isso que eu tô falando. Se você fizer um único recibo, é assim que você vai fazer no seu livro caixa. Aí, esse é o caso, sim, de que a alíquota do imposto de renda pode aumentar por conta disso, tá, Fernanda? Então, assim, eu dou a opção de fazer conforme as parcelas para a sua alíquota de imposto de renda não ficar alta, para quem tem uma alíquota, não tem uma alíquota muito linear. A Receita Federal tem acesso aos depósitos da sua conta? Tem. Ela sabe exatamente toda a sua transação bancária. Você não precisa informar isso todo mês, você só informa lá na sua declaração anual de imposto de renda, você só informa o saldo em 31 de dezembro do ano em que você está declarado. Mas eles têm acesso à sua conta bancária. Por isso é que transferência bancária, pacientes que têm o hábito de fazer transferência bancária, eles têm como saber. Não é uma informação que você coloca, mas se você cair na malha fina, você pode ter certeza que eles vão olhar a sua conta bancária, tá? Eles vão ver qual é o valor que tem de transação na sua conta bancária. Aí é uma prova que tem omissão de receita. Então, cuidado também com as transferências bancárias. Pacientes que têm o hábito de transferir... Meu cabelo tá em pé. O marido tá falando, meu cabelo tá em pé, gente. Então, depois eu brinco com ele, que ele fala que ninguém viu que o cabelo tá em pé. Então, transferência bancária, você deveria emitir recibo também, tá? Porque tem como eles saberem. E aí, como é que você vai explicar? Ah, mas aquilo ali não é de paciente, foi algum, né? Minha mãe depositou, meu pai depositou. Você começar a ter que justificar muito é difícil. E como eu falei, hoje a gente não tem mais acesso ao fiscal. Quem vai olhar a sua declaração de imposto de renda quando você cai na malha fina, é gente que vai defender aquilo, a gente não tem mais acesso. Então não tem muita conversa, não. Simplesmente ele olha, verifica, olha tudo e fala assim, olha só, teve omissão de receita. Você é que depois tem que impugnar, correr atrás para dizer que não teve. Mas se teve, se tem depósito na sua conta frequentemente, como é que você vai dizer que não? Cadê a prova que você tem para dizer que não? Que aquele dinheiro é de uma mãe ou de um pai seu e não é de paciente. Então você começar a ter que justificar mais, começa a acender aquela famosa luz vermelha que eu falo pro seu CPF, você começa a ter que justificar muito, aí começa a se enrolar, começa a complicar. Então tenham cuidado com transferências bancárias, tá? No caso de emitir boleto, a regra é a mesma do cartão. Boleto para o paciente pagar, é isso que a gente está falando. Ele vai pagar, vai cair na sua conta, qualquer depósito da sua conta, eles têm acesso. É lógico que ele não vai olhar pessoa por pessoa, imagina, vai olhar todos os dentistas, todos os médicos para ver se está de acordo com a conta bancária. Não é assim que funciona, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas a partir do momento que você caiu na malha fina, ele vai olhar com certeza. Tem 2 coisas que ele vai olhar: toda a sua movimentação bancária e o seu cartão de crédito, o recebimento de cartão de crédito. Ele vai olhar isso. Então o perigo é esse. O perigo é quando você cai na malha fina. Então tem que pensar nisso antes. Eu não posso querer pensar nisso, fazer essa orientação depois que você cai na malha fina, que depois que caiu já era. Não tem mais como a gente se defender. Então é por isso que o boleto também tem esse perigo, tá? Transferência... Eu apertei alguma coisa. Transferência bancária ou depósito tem essa obrigatoriedade do recibo. É isso que eu tô falando, tem que ter esse cuidado, porque eles têm como saber o valor que está sendo depositado na sua conta. E se você trabalha com isso, essa receita veio de onde? Esse dinheiro veio, como você vai justificar essa entrada de dinheiro? Você não precisa justificar a saída do dinheiro, mas a entrada do dinheiro na sua conta você tem que justificar. Então, transferência e boleto... paga. O que eu tô querendo dizer? Eu não posso aqui, né, a gente ensinar, meu Deus, né, como é que você vai fazer para não emitir recibo, para pagar menos imposto de renda fazendo omissão de receita. Eu nem posso falar isso, tá, gente? Por favor, não posso ensinar vocês como fazer a Caixa 2.
Impossível, não posso falar isso. O que eu queria falar pra vocês é que todo mundo tem que emitir recibo sobre tudo. Entrou qualquer dinheiro no seu consultório, você tem que emitir recibo. Essa é a minha orientação como contadora que eu tenho que dar pra vocês. Mas eu sei que essa não é a realidade, tá? Então eu tô falando o que a Receita Federal tem como ver. O que elas podem verificar quando você cai na malha fina. Ela pode verificar sim a sua conta bancária, ela pode afirmar para você que teve omissão de receita. Você que corra atrás para justificar que não teve omissão de receita. Então, é só um cuidado. Recebeu o dinheiro na sua mão lá no consultório, o paciente te deu em dinheiro, aí é uma outra história, tá? Mas passou pela sua conta bancária, fica difícil de justificar. Faxineira do consultório também é dedutível? Ela não sabe por quê, Bruna? Porque não tem nenhum recibo, ela não vai te dar nada, ela não vai te dar nenhum documento, não tem nada que você depois possa comprovar essa despesa. Fica difícil de você deduzir algo que você não tem recibo, não tem nada. Ela vai ficar com medo de te dar algum recibo, por mais que, né, ela seja uma diarista que ela vá lá com frequência, mas é difícil, tá? Elas partem do princípio que qualquer funcionário que está dentro do seu consultório, ele tem que ter carteira assinada. É por isso que a faxineira, mas assim, aquela regra de diarista para o seu consultório ele é olhado como a sua empresa. Ninguém pode trabalhar numa empresa sem carteira assinada, a não ser que seja prestador de serviço. Ah, mas aí ela tem o MEI, ela tem como emitir nota. Aí ótimo, beleza. Se ela tem o MEI, ela tem como emitir nota pra você, não tem problema. Ah, ela não tem MEI, ela nem sabe o que é isso, Rita, ela vai lá, então não pode, porque seu consultório é uma empresa. Trabalhou, não existe. Ah, mas ela só 2 vezes na semana, não tem que assinar carteira, ela não é diarista. A regra de doméstica não serve para o seu consultório. O seu consultório não é a sua casa, então não pode aplicar a regra da doméstica para o seu consultório. Não existe isso, tá? Não é diarista. Trabalhou no seu consultório, teoricamente você tinha que assinar a carteira dela, ou ela tem que ser prestadora de serviço, teria que dar uma nota fiscal para você. Eu sei que isso não é o que acontece, não é a realidade, tá, Bruna? Mas é assim que deveria ser. Então, por um cuidado, por um receio, não lance, não faça isso. Não lança a sua faxineira do consultório uma despesa dedutível, tá? Só a nota fiscal da dental serve ou temos que ter o recibo também? Só a nota fiscal. Só a nota fiscal. Não tem problema nenhum. Nota fiscal que é o documento que é o documento oficial, tá? Código para despesa da dental já existe no programa? Não, Bruna, você tem que criar. Eu chamo de código de material de consumo. Você pode escrever nitidamente dental. Não tem problema nenhum. Você tem que criar esse código para ficar separado, até mesmo para seu controle. Eu sei que tudo que está aqui foram os meus gastos na dental. Cria esse código, separado da mesma forma que cria um código para laboratório de prótese. Existe um número de teto para redução, por exemplo, se eu gasto 50... Não. O que existe é o teto, Thales, ele vai de acordo com a sua receita. Se a sua receita é 40 mil, você só pode deduzir de despesa 40 mil. Você não pode deduzir dentro do mês um valor maior do que a sua receita. Isso não pode. Você vai ver que se você utilizar o programa Carnê-Leão, o próprio programa ele vai te dizer qual é o seu limite. Você pode lançar, você tem 50 mil de receita. Você pode lançar 100 mil de despesas, que você vai ver na hora que você for olhar o resumo, você vai verificar que ele só vai deduzir 50 mil reais, porque a sua receita é 50 mil reais. Aí esse excesso de despesa é que eu estava falando que será transportado para o mês seguinte, tá, Thales? Então, não pode, não existe, o teto da sua despesa é exatamente o valor idêntico da sua receita. Idêntico, sem tirar nem pôr, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, tá? Como lanço esse paciente de convênio que você diz, sou física, lanço o convênio e o valor total recebido dele no mês, você vai lançar o valor líquido do convênio. Você não vai lançar paciente por paciente, você vai lançar por convênio. Aí lá no histórico você diz qual foi o convênio que pagou. Verifica qual é o valor líquido que é depositado na sua conta bancária e lança o valor líquido. Você não pode lançar nem o INSS e nem o imposto de renda. Na sua declaração, no seu Carnê-Leão, no seu livro caixa, você não coloca essas informações de INSS e de imposto de renda do convênio. Essas informações você vai lançar na sua declaração anual de imposto de renda, tá? Ali não é o lugar para você fazer isso, tá, Rose? Respondido? Mas no caso de parcelamento do paciente, eu uso nota fiscal eletrônica. Sai com data automática. Ah, você é aquele caso que é de Recife, Fernanda? Que é nota fiscal de serviço? Sai com data automaticamente. Por isso colocava no campo de observação que foi 30 e 60 para eu lançar parcelado. Você escreve no campo de observações,
no corpo da nota, você escreve que foi parcelado em tantas vezes, porque na nota fiscal você não consegue, não é possível. A nota fiscal você não vai conseguir emitir parcelado, né? Nesse caso, quando é nota fiscal, vai te dar um pouquinho de dor de cabeça. Ou você pode combinar com o paciente, de fazer, aí você vai ter que todo mês lembrar, aí é um pouquinho mais burocrático, um pouquinho mais complicado realmente, Fernanda. No caso de pessoas, tem alguns municípios que você tem que emitir nota fiscal, não é recibo, porque o município obriga você a emitir nota fiscal de serviço. Então aí realmente, nesse caso, Fernanda, vai ficar um pouquinho mais difícil, vai ficar mais burocrático, vai ficar chato, né? Você vai acabar, pode ser que acabe esquecendo e aí dê problema mais ainda, tá? Pago aluguel proporcional à minha produção para um consultório e eles me repassam uma nota fiscal relativa ao que eu produzi. Posso lançar como um aluguel? Como é que é essa nota fiscal que você produziu? Está escrito aqui nessa nota fiscal, Natália? Como é que tá essa nota fiscal? Depois você me passa pelo Instagram direitinho, tira uma cópia dessa nota para eu poder dar uma olhadinha, para ver como é que referência ele faz isso, de que forma ele faz isso para você, tá? Para eu poder dizer como é que você vai lançar isso ou não. Se ele te dá uma nota fiscal, sim, você vai poder lançar de alguma maneira, mas eu só quero dizer como é que eu vou classificar isso para você, se é aluguel, se não é, em que despesa que eu vou poder classificar isso para você, tá? Então deixa eu dar uma olhadinha na nota, por favor, primeiro, tá? Não lancei nota fiscal de dental nos meses passados. Posso lançar atrasado? Pode. Aí o que vai acontecer? Na verdade, você pagou o imposto se você teve carnê-leão, né, nesse mês. Na verdade, o que aconteceu é que você pagou carnê-leão maior, porque você esqueceu de lançar algumas despesas. Mas, assim, não tem problema, porque lá na sua declaração anual de imposto de renda, isso daí vai ser acertado. Se por acaso você pagou imposto maior, você vai ter restituição. Você não consegue fazer isso no mês seguinte. Não tem como, ele não deixa. Você pagou a maior, você tem a oportunidade sim de recuperar esse valor a maior, mas somente na sua declaração anual de imposto de renda. No mês seguinte, não. Mas assim, né? Você não deixa de lançar por conta disso. Lança, abre novamente naquele mês que você esqueceu de lançar a sua despesa. Lança normalmente, você vai ver que o valor a pagar de carnê-leão vai ficar menor do que aquele que você pagou. Na sua declaração anual de imposto de renda vai ter esse ajuste. Da mesma maneira, se você por acaso esqueceu de lançar o recibo de algum paciente, esqueci, ou o paciente me pediu depois, eu vou colocar com data retroativa, você também pode, abre também o programa, lança essa receita, só que nesse caso vai dar um valor do carnê-leão a pagar a maior. Nesse caso, você tem que acertar naquele mês. Descobriu que teve uma receita, descobriu que esqueceu de lançar o recibo de um paciente, abre o programa, lança novamente e paga a diferença do carnê-leão. Vai ter multa, mas aí você paga. Esqueceu de lançar a receita, você tem que ajustar imediatamente. A despesa não. Esqueceu de lançar uma despesa, você só vai ver o dinheiro de volta lá na declaração anual de imposto de renda, tá? Que bom, Thales. É isso, né, Fernanda, de Recife. Então, assim, fica mais difícil. Escreve na nota fiscal e aí lança. Você pode até lançar de uma forma parcelada, mas vai sempre grifando isso tudo na sua nota para dizer, olha, recebi de forma parcelada, ou então, dependendo da sua alíquota de imposto de renda, Fernanda, se não for algo que varia muito de um mês para o outro, lança de acordo com a nota fiscal, porque no seu caso não tem como você emitir recibo, no seu caso você é obrigado à emissão de nota fiscal, então aí você lança de acordo com a nota fiscal. Depois você verifica se faz muita diferença entre um mês e o outro você lançar parcelado ou não, tá? Se não fizer diferença, não dificulta o seu serviço. Vai lá e lança tudo de acordo com a sua nota fiscal. Como faço para lançar o recebimento parcelado? Então, verifica se isso vai fazer muita diferença para você lançar parcelado, ou se não faz diferença nenhuma você lançar de acordo com a nota fiscal que você emite para o paciente. É só porque, como no seu caso nós estamos falando de Recife, que você tem que emitir nota fiscal, pode ser que eles olhem de acordo somente com o valor do recibo, não se deu o trabalho de olhar o corpo da nota, e aí pode te dar problema. É só por isso, tá? Me manda, Natália, para eu dar uma olhadinha como essa clínica emite esse recibo para você, porque depende da forma o que ela escreve lá, tá? Mas é algo dedutível, não deixa de ser dedutível, tá? Mas aí deixa eu ver como é que ela lança isso para você, para saber como ela lançou lá, para na hora de ter cruzamento de informações não dar problema nem para você e nem para o consultório ou para a clínica da onde você trabalha, tá? Qual a multa de atraso para começar a fazer o carnê-leão? Então, Thales, olha só.
Para quem não fez o livro caixa no ano de 2019, a recomendação sempre é você fazer o livro caixa, né? Para você acertar na hora que você for entregar a sua declaração de imposto de renda, você já começar a acertar desde então. Só que todo mês, se você não pagou o carnê-leão, todo mês você vai ter a multa sim, tá? Você vai ter a multa de no mínimo 20%. No máximo, perdão, do valor do imposto, no máximo de 20%, depende do mês. Então, vai dar alto, multa de imposto de renda não é barata, tá, Alice? Ela é alta, por isso que muitos, assim, decidem, então, no ano de 2019, ou continuar errado, vou arriscar, mas acerta 2020. Faz 2020, se acerta. O único carnê-leão que você pagou, que você tinha que ter pago de 2020, era o de janeiro, que vencia em fevereiro, o de fevereiro, que vence em março, ele vence agora dia 31 de março, então ainda dá tempo do de fevereiro você fazer o pagamento de forma correta. Então, antes de pensar em acertar 2019, acerta 2020, porque a gente já está pertinho, né, de você, foram poucos meses, você consegue acertar. Aproveita esse tempo aí que tá de quarentena, que tá em casa, acerta 2020. Começa de trás para frente, tá? Começa acertando 2020, depois você acerta 2019, tá? Para você não ter muita multa para pagar agora desse ano de 2020. Essa é a minha orientação. Não entendi, se não ficar adiantado, atrasado, lança a declaração. Não. Lança no seu carnê-leão. Lança no programa Carnê-leão, tá? Você lança, só que o que acontece? Como você pagou o carnê-leão a maior, você não tem como ter restituição naquele mês seguinte do carnê-leão a maior que você pagou. Ou seja, você não pode pagar menos no outro mês. Você já pagou com o seu carnê-leão. Então não tem mais como você ter restituição no mês seguinte, mas lá na sua declaração anual de imposto de renda, você terá restituição desse valor pago maior. Mas lança sim no programa Carnê-leão a despesa que você esqueceu de lançar, tá? Não tem problema. Entendi, Rô? Obrigada. Se eu já importei o carnê-leão, dá para incluir? Você inclui e importa novamente. Ele permite. Quando você for importar novamente, ele vai perguntar se quer sobrepor aquela informação. Importa novamente, tá? Tem diferença fazer a declaração com CNPJ e com CPF? Você está perguntando o quê? Se tem diferença você ser pessoa jurídica ou pessoa física? É isso, Thales? Até qual valor é melhor ser pessoa... Então, a história de você ser pessoa física ou você ser pessoa jurídica depende muito de cada caso. É muito difícil, assim, falar pra você, dar uma opinião se é melhor você ser pessoa física ou pessoa jurídica. Sempre depende da alíquota que você está pagando como pessoa física. Sempre depende de quão organizado que você é, tanto no seu consultório como nas suas contas. Por quê? Pessoa jurídica é muito mais fácil ter fiscalização em pessoa jurídica do que em pessoa física. Então, para você ser pessoa jurídica, você já tem... O primeiro passo é você ser organizado, porque senão você vai fazer mistura da conta da pessoa jurídica com a sua conta pessoa física. É muito comum isso acontecer e você precisa saber exatamente qual é o valor da alíquota que você paga como pessoa física. Você precisa saber isso. Se você não sabe, eu não faço meu livro caixa da forma correta, eu não pago meu carnê-leão, não sei nem te dizer, porque eu só faço quando eu envio a minha declaração anual de imposto de renda. Então esse não é o momento de você decidir se você vai ser pessoa física ou pessoa jurídica. Primeiro você precisa saber exatamente, durante um tempo, vamos dizer, você pegou um ano todo, assim, olha, no ano todo de 2019 a minha alíquota de imposto de renda foi essa. Aí sim dá para decidir se é pessoa física ou pessoa jurídica. Sem essa informação, sem saber todo o seu histórico, todo saber como são as suas despesas do seu consultório, se você tem funcionário, se você não tem funcionário, não dá para responder assim para você se vale mais a pena ser pessoa física ou pessoa jurídica. Depende da alíquota que você paga como pessoa física do seu consultório, tá? Então depende, não é sim para todo mundo. Aquela história de que eu ouvi dizer que como pessoa jurídica é mais barato. Sim, dependendo do valor da alíquota que você paga de imposto de renda como pessoa física. Não, isso não é igual para todo mundo, tá? Depende muito. Se porventura tive que devolver o valor para a paciente, já se passaram tipo os 3 meses, como procedo? Nesse caso aí você vai ter que pedir o recibo dele de volta, mas você não consegue fazer isso como estorno. Não tem como fazer, não tem como lançar ou deixar de lançar o de alguém que pagou a você. Isso não tem como você fazer. Tá? Não tem como devolução de prestação de serviço, tá, Natália? Mas eu paguei imposto maior, é o risco do negócio. Você pagou imposto maior. Não tem como. Eles não aceitam essa devolução de serviço, porque o serviço foi prestado, né? Você prestou o serviço,
sei lá, né, qual foi o atendimento que você fez, ou o serviço foi prestado e ele pagou por aquilo, não sei qual é o caso aí, porque você teve que devolver, se foi algum desentendimento, ou se ele pagou e não chegou a terminar o tratamento, esse é um dos motivos que eu peço para recibo parcelado. Até mesmo quando está em cheque, quando o paciente parcela em cheque, só recomendo você emitir recibo conforme o cheque for caindo na sua conta, conforme o cheque for sendo acreditado, porque senão não é legal, porque depois não tem como voltar atrás. Ah, o paciente sustou o cheque, agora deu ruim, não tem como. Não vai te dar esse problema. Reza pro de 2019, eu vou te ajudar, Thales. Mas faz o de 2020, já faz o de 2020 certinho, tá? Começa por 2020, não começa por 2019 não. Já acerta 2020, que aí você vai ter março praticamente, foram só 15 dias, você vai ter 2 meses pra poder acertar. Faz de trás pra frente, tá? Se organiza aí. Oi, Mari, tudo bem? As dentais do ano passado que não lancei, lança. Mas você, Natália, por acaso não fez o livro Caixa no ano passado, de 2019? Mas lança sim. Dental é uma despesa dedutível. Se forem materiais dedutíveis, você não deixa de lançar não, tá? Lança sim. Fernanda, você conhece Thales? Fala da diferença de alíquota efetiva, alíquota do imposto de renda, usar a quarentena para rezar. Não usa a quarentena para rezar, não, Thales, usa a quarentena para aprender, para fazer o certinho, para organizar. Gente, se o momento é esse, para vocês conseguirem organizar o consultório, é agora, porque depois quando vocês voltarem a trabalhar, vocês vão estar pensando só em captar clientes, como vai voltar a rotina. O foco vai estar em outro quando o consultório voltar ao normal. Então, aproveita esse momento e organize o consultório, porque provavelmente você não vai ter cabeça para isso assim que você retornar ao seu trabalho. Então aproveita, agora é o momento, ou seja, parou, não tem jeito, eu vou arrumar uma coisa para fazer. Então organize o consultório. Você vai ver tarde, você vai economizar dinheiro se você perder um pouquinho todo dia organizando a sua vida do seu consultório. É importante, a economia de dinheiro não é pequena, é grande, tá? Se o paciente pedir o recibo atrasado, como lançar então? Na verdade, Estela, todo atendimento você teria que dar recibo para o paciente, né? Então, se você por acaso não tem essa opção de escolher somente para dar o recibo a alguns pacientes, ele pediu o recibo, ele solicitou o recibo, aí você acrescenta e paga a diferença do carnê-leão. Ou, não, Rita, o valor é pequeno, vou arriscar e vou acertar tudo isso lá na minha declaração anual de imposto de renda. Essa decisão não é a correta. A correta é você lançar naquele mês que foi o tratamento, ou então você negocia com ele para botar o mais atrasado possível, reabre o programa Carnê-Leão, faz o lançamento desse seu recibo e paga a diferença de Carnê-Leão, tá, Estela? Pode lançar, deve lançar. Esqueceu alguma receita, o paciente pediu depois, você deve lançar sim, tá? Fiz o livro Caixa, mas não lancei nada dedutivo. Lancei só o INSS. Olha só, mas aí você pagou o Carnê-Leão, Natália? Você chegou a pagar o Carnê-Leão? É isso? Todo mundo tá me pedindo uma live de INSS. Prometo que eu vou fazer, tá? Se paga INSS, se não paga, se é 20%, se é 11%, como é que faz? Tem 2 coisas que já me pediram para falar sobre declaração anual de imposto de renda e para falar de INSS, tá? Eu tô tentando ver com um advogado previdenciário se a gente consegue trocar uma ideia, mas por enquanto eu não consegui. Foi por isso que eu ainda não falei, que eu queria ouvir muito o que ele tem para falar de INSS, tá? Mas tá anotado. Tudo que vocês gostarem, com o assunto que vocês se interessarem, me manda que aí eu falo, tá? Aparelho fixo é dedutível, não sei em que categoria ele se enquadra. Sim, tudo que vamos dizer assim, tá de uma forma bem pesada. Tudo que vai pra boca do paciente é material dedutível. Tudo que vai pra boca e vai embora com ele, né? Porque assim, o material que a gente utiliza, a pinça, o espelho, a sonda, não. Você vai na boca, mas depois você reutiliza no paciente X, Y, Z, tá? Então o aparelho fixo ele é dedutível, sim. O Invisalign também, tá, Thales? Você pode deduzir do seu livro caixa, tá? Então, Natália, se você pagou o Carnê-Leão, na verdade você pagou a maior. Você pagou o imposto maior, você deixou de lançar todas as despesas dedutíveis do seu livro caixa. Então o pagamento ficou a maior. Acerta, faz todo esse lançamento lá no programa, e quando você for importar para a declaração anual de imposto de renda, você vai ver que você vai poder até ter uma restituição, provavelmente, quase 100% de chance de você ter uma restituição de imposto de renda. Então assim, 2020 já faz o certo. Lança suas despesas, e lança a sua receita, mas não deixa de lançar a sua despesa também, tá? Então você acerta isso, lança
lança direitinho toda a sua receita, todas as despesas dedutíveis, que você vai ver quando você importar essas informações para o programa da Receita, para a declaração anual de imposto de renda, você vai ter restituição de imposto de renda, tá? Obrigada, Aguinaldo. Então, assim, a pessoa jurídica e pessoa física é difícil de eu dar a minha opinião para você, tá, Aguinaldo? Depois a gente pode até, você manda mensagem, a gente pode até trocar uma ideia, tá? Lanço no programa 2019 em 2019, tá? Se vocês vão fazer o livro caixa atrasado, você tem que baixar o programa Carnê-Leão da Receita Federal de 2019. Todo ano o programa é atualizado. Na verdade, o layout dele muda pouquíssimo ou quase nada, é imperceptível, mas você tem que baixar o programa 2019 para lançar o livro caixa de 2019. Em 2020 é outro programa, você tem que baixar um programa de 2020, não pode ficar com o antigo. Toda vez que for atualizado, você tem que, todo ano eles atualizam, todo ano você tem que baixar um novo programa Carnê-Leão, tá? Não pode usar o antigo. Então, já que você está fazendo de 2019, vai lá e baixa o programa Carnê-Leão de 2019, tá? Ou na declaração, não facilita você fazer lá no próprio programa Carnê-Leão, Natália, não faz direto na declaração anual de imposto de renda, não, vai te facilitar muito, até para você criar já o hábito de como lançar, onde lançar, né, e facilitar. É melhor, porque lá no programa da Receita Federal, você lança diretamente, você tem que somar todas as suas despesas e lançar diretamente o valor. Você vai ter que somar tudo e lançar. E aí, se você cai na malha fina, se você tiver que comprovar isso, como é que você vai comprovar se você não fez o seu livro caixa? Então, para não ter trabalho só se por acaso precisar, não, já faz o certo. Já lança tudo no programa Carnê-Leão, ele permite você imprimir o seu livro caixa, já fica guardadinho lá. Para você não ter o trabalho de soma tudo, lança direto na declaração de imposto de renda. Isso é aquilo que a gente falou na imersão, que é errado. Não pode, você tem que ter o livro caixa escriturado. Ele só tem valor se ele tiver escriturado. Não se lança direto despesa na declaração de imposto de renda, tá? O Invisalign é a maior dedução. O Invisalign, o valor é altíssimo. Infelizmente, eu recebi algumas mensagens de alguns dentistas que o contador falou que não podia deduzir o Invisalign. Você pode e deve deduzir o Invisalign. É um material de consumo, você deve deduzir, pode deduzir o Invisalign, tá? Realmente, é um valor bem alto, mas que bom, né? Que pode ser deduzido, tá, Thales? Deduz sim. Junta todas as suas notas fiscais de Invisalign e pode lançar e pode deduzir, tá? Já paguei o Carnê-Leão de 2019, mas essas dentais atrasadas eu lanço você lança na data da nota fiscal. Você lança de acordo com a data da nota fiscal. Não é porque você esqueceu de lançar em 2019 que você pode lançar agora em 2020, não, tá? Não pode fazer isso. A despesa tem que ser lançada na data lá que você foi lá de 2019, é lá de 2019 que você tem que lançar. Não pode lançar agora em 2020. Não faça isso, tá? E criança, tem uma filha e não lancei também. Você lança ali a dependente, na verdade você tem que lançar o número de dependente. No programa Carnê-Leão você lança o número de dependente, você também coloca ela. Mas aí, nesse caso, Natália, ali como você já pagou o Carnê-Leão, não vai fazer muito sentido para você porque você já pagou o Carnê-Leão. O lançamento do dependente ali no Carnê-Leão é justamente para diminuir o valor do Carnê-Leão a pagar. Tá? Então, mas como você já pagou e você depois vai fazer esse lançamento, você vai ter que dizer quem são os seus dependentes na declaração anual de imposto de renda, então ali já não faz muito sentido você colocar o seu dependente. Você pode até colocar, nada vai te impedir disso não, tá? Mas você vai lançar todas essas informações do dependente obrigatoriamente na sua declaração anual de imposto de renda. Você vai dizer quem é o seu dependente, o que ela é, se é filha, se é mãe, se é marido e o CPF do dependente, tá? Consigo fazer minha secretária fazer o livro caixa? Digo, é simples para ela poder fazer? Sim. Isso é uma pergunta que algumas pessoas estão me fazendo aqui, assim, o curso, eu posso fazer porque a minha secretária faça o curso, ela vai entender? Sim, claro. É de fácil entendimento, qualquer dúvida, os alunos têm fácil acesso a mim, pode sim, é só me perguntar, eu não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo, como é que ela faz? E como tem essa mentoria, como eu dou essa mentoria, eu esclareço exatamente, é isso que eu estou falando, praticamente seguro na mão e vou mostrando para vocês qual é o caminho. Então pode fazer, é até bom que ela saiba para depois ela passar isso a ser um hábito do consultório. No final do dia vai ter sempre que fazer o livro caixa. Ela já vai ter isso como hábito. Então o seu livro caixa vai estar sempre atualizado, tá, gente? Então assim, a secretária pode fazer sim, é algo bem fácil, é simples. No início vai estranhar, lógico, um pouco, como tudo que é novidade. Vai estranhar, não sabe como é que é, onde que vai lançar, se é assim, vai ficar com receio, vai ficar com medo, mas pode fazer. Não é nada difícil de aprender não, tá? Pode fazer sim, tá? E lanço na data correta da dental, atrasada lança na data correta da data atrasada, tá?
O livro caixa, como escritora Fernanda, tem que ser obrigatoriamente, tem que ser o eletrônico, assim, não é obrigatoriamente peguei pesado. É que o jeito mais fácil de você lançar é o eletrônico, lançar livro caixa de papel, para depois você fazer tudo que você colocou no livro caixa de papel na declaração anual de imposto de renda. Meu cabelo tá em pé, disse que meu cabelo tá em pé, gente. Fazer isso tudo na declaração de imposto de renda. Meu Deus, é desperdício de tempo. Então, por favor, faça o seu livro caixa eletrônico para você ganhar tempo. Depois, tudo que você lançar no programa Carneirinho, você consegue importar todas as informações necessárias para a sua declaração anual de imposto de renda. Então, não tem por que você ficar perdendo tempo fazendo livro caixa de papel para depois fazer na sua declaração de imposto de renda. É desperdício de tempo. É inaceitável. O livro caixa eletrônico, ele é facílimo de usar. Ele tem aquele poder de você faz o seu livro caixa eletrônico, ele permite que você emita o Carnê-Leão, ele permite que controle o excesso de despesa de um mês para o outro e ele ainda deixa exportar todas as informações para a sua declaração anual de imposto de renda. Nada justifica você fazer livro caixa de papel, nada. Não tem por que fazer livro caixa de papel, tá? Então, cartão, Fernanda, eu falei no início, cartão de crédito dividido, eu gosto de orientar a fazer de acordo com as parcelas a emissão do recibo, tá, Fernanda? No iníciozinho da live eu falei sobre isso. Lança parcelado já conforme, isso é uma orientação minha. Você faz o recibo de acordo com o recebimento do cartão de crédito. É bom que a secretária saiba para saber que o dentista gasta quase mais do que ganha. Pois é, a secretária acha que a gente tá nadando no dinheiro, né, Thales? Não é bem assim. Pode é uma boa. De nada, obrigada, Natália, obrigada. Espero ter esclarecido toda a sua dúvida que você tinha colocado pra mim no Insta. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Já vai no programa direto, Fernanda. Direto. Não tem porquê, não faça no papel não. Se você também tiver secretária, como a gente estava falando, ensina pra ela que aí você já passa ela fazer isso todo dia. É lógico, depois você dá uma revisada, dá uma olhada pra ver se ela tá fazendo da forma correta. Não deixa tudo só nas costas da secretária. Ah, não quero nem saber. Poxa, não, gente. Tem que saber sim das despesas do seu consultório, tem que saber sim da contabilidade do seu consultório. Isso é extremamente importante, não deixa pra lá. Então, orienta ela a fazer, diz como ela tem que fazer, tá? Mas, por favor, né? Não deixa pra lá. Finge que, não sei, que depois, ela errou, ela não sabia. Sempre dá uma conferida pra ver se ela tá fazendo o correto, por favor, tá? Se eu baixar o livro caixa no computador do consultório, posso transferir de alguma forma? Pode. Pode, porque ele deixa você fazer importar o programa, como eu esqueci o nome agora que dá de segurança, esqueci o nome, Fernando, mas pode sim, tá? Você pode importar todas aquelas informações, eu comecei lá no consultório e quero terminar na minha casa. Tem sim como você, que eu esqueci o nome. Cópia de segurança. Ele permite que você faça uma cópia de segurança e aí você pode importar todas aquelas suas informações para um outro computador. Eu até oriento que faça essa cópia de segurança, porque às vezes dá algum problema no computador para você não perder tudo aquilo que você digitou, tá? Então, acabou de lançar todo mês, acabou de lançar tudo do seu livro caixa, você faz essa cópia de segurança. Que se tiver algum problema que às vezes acontece no computador e você acaba perdendo o backup ali do livro caixa, então todo mês, ao término do mês, você faz essa cópia de segurança para você mesmo, para não ter que, se perdeu, ter que digitar tudo novamente, que, poxa, dá preguiça. Então faz essa cópia de segurança, independente se você vai instalar em outro computador, para a sua segurança, tá? Se você não perder, não desperdiçar tempo tendo que digitar tudo novamente, que às vezes acontece do programa dar algum problema. Já perdi algumas vezes, lancei, não fiz a cópia de segurança e perdi, tá? Então assim, acabou o mês, você faz essa cópia de segurança. Tem lá no programa essa opção de você fazer cópia de segurança, Fernanda. Existe essa possibilidade, tá? É o backup. Muito bem. Gente, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa que me perguntaram aqui. Peraí. Eu falei, né, que me perguntaram se o lixo infectante pode deduzir do livro caixa. Pode deduzir. Ela é uma despesa dedutível porque é necessário para a sua prestação de serviço. A legislação também eu falei. Me perguntaram também quem tem mais de um consultório. Eu posso somar as despesas dos dois para lançar? Pode. Você soma tudo porque na sua declaração de imposto de renda, você não vai dizer que isso é do consultório X, do consultório Y, não. Você pode somar tudo e fazer um lançamento, fazer um livro caixa só. Não tem problema nenhum, porque é assim que você vai fazer lá na sua declaração anual de imposto de renda, tá? Esquecimento de despesa, eu falei? Me perguntaram também que as despesas, a luz e a água não estão no meu nome, está no nome do dono do imóvel, se pode lançar como despesa dedutível ou não.
Pode, mas o ideal é que você peça para trocar, para alterar esse nome, porque o endereço está do consultório, eu sei, mas não está no seu nome. Se você pegar um fiscal muito chato, ele vai encrencar com isso. Não é comum eles encrencarem com isso, eles olham o endereço, tá? Mas assim, não custa a gente, não, é o que eu falo, eu não quero criar problema com o fiscal, eu não quero que ele fique muito tempo olhando com detalhes as minhas informações. Então, peça para trocar tanto a luz quanto a água para o seu nome. Mas você pode, então, se estava assim, você lança o antigo e agora peça para trocar para não ficar no nome do proprietário do imóvel, tá? Então, mas você pode lançar assim, não tem problema nenhum não, tá? Só se você pegar um fiscal muito chato, ele vai dizer que essa despesa não é sua. Mas em regra geral, eles não criam problema com isso não, tá? Então, celular. Eu vi alguém falando na conta de celular. Você pode deduzir o celular, isso a Receita Federal já tem um parecer sobre esse assunto, permitindo que você lance a conta de celular como uma despesa dedutível, mesmo que a conta de celular, o endereço esteja da sua casa. Não tem problema. Nesse caso, não tem problema de estar em endereço diferente do que eu falei da conta de luz e da conta de água agora mesmo. Então, você pode lançar a despesa do telefone celular do seu livro caixa. Só não pode quando você tem uma conta de telefone que é compartilhada, seu marido, seu filho, aí não pode, porque na própria conta aparece lá os diversos números, aí começa a complicar. Então, se você tem uma conta assim, não lance, porque você só pode lançar a sua conta, não pode lançar a conta de terceiros do celular, não, mas é uma despesa dedutível e você precisa lançar assim, tá? O celular, então já acabei respondendo, o celular próprio pode lançar, deve lançar, mesmo se não tiver no endereço, estiver no endereço da sua casa. Gente, tá terminando, é isso mesmo? 17 segundos, é isso? É isso? Já passou até uma hora, gente. Acho que vai cair. Se cair, eu vou chamar você de novo, tá? Eu vou entrar de novo ao vivo, porque ela vai cair. Tem 7 segundinhos aí só. Vou chamar de novo, tá? Só um minutinho, gente. Volta aí.